Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo, essa religião que traz tantas coisas, tantas perguntas, tantas dúvidas que as pessoas buscam por respostas, por saber, tentando entender se existe realmente um além da vida e se existe, como é. Então, vamos falar sobre essa religião muito importante. Ela é o Espiritismo. O Espiritismo, doutrina espírita, kardecismo ou espiritismo kardecista. É uma doutrina religiosa e filosófica, mediúnica ou moderno espiritualista. Foi codificada, ou seja, tomou corpo de doutrina pela Universidade dos Ensinos dos Espíritos, pelo pedagogo francês Allan Kardec. Apesar de ser uma religião completa e autônoma, apenas no Brasil o espiritismo tem se expandido. E segundo dados do ano de 2005, conta que 15 milhões de adeptos espalhados entre os diversos países como Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Argentina, Canadá e principalmente Cuba, Jamaica e Brasil, sendo que este último tem a maior quantidade de adeptos no mundo. No entanto, vale frisar que é difícil estipular a quantidade existente de espíritas, pois as principais estipulações sobre isso são baseadas em censos demográficos, em que se é perguntado qual a religião dos cidadãos. Porém, nem todos os espíritas interpretam o espiritismo como uma religião. Sendo assim, quando respondem, não responde que sua religião é espírita. Depois de observar e analisar as mesas girantes do professor Rivali, ficou intrigado com o fato de que como poderia a mesa se mover se ela não possui músculos ou formular respostas se ela não tem um cérebro. E foi ele o próprio agente causador do fenômeno que teria respondido. Não é a mesa que pensa, somos nós. As almas dos homens que viveram na Terra. Então, o professor foi estudar estes e outros fenômenos, tal como a chamada incorporação. O termo, incorretamente, dá a ideia de que o espírito entra em um corpo, como a água que enche um copo, quando, na verdade, o fenômeno é psíquico. E outros fenômenos mediúnicos causados por inteligência incorpórea ou imateriais, os espíritos. E anímicos. Kardec definiu o espiritismo como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. Segundo ele, o espiritismo aliaria a ciência, a filosofia e a religião, buscando uma melhor compreensão
não apenas do universo tangível científico, mas também do universo, esse transcendente, que seria a religião. O termo foi criado por Kardec em 1857 para definir o corpo de ideias reunidas em seu livro, O Livro dos Espíritos, e destacar as diferenças do espiritismo em relação ao espiritualismo. A doutrina espírita é baseado em 5 obras básicas, chamadas de Codificação Espírita, publicada por Kardec em 1857 e em 1868. A codificação é composta por o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, de Gênesis. Soma-se ainda as chamadas obras complementares, como O que é o Espiritismo, da Revista Espírita e Obras Póstumas. Mas, não sendo reconhecida como ciência, seus adeptos consideraram uma doutrina de cunho científico, filosófico e religioso, voltado para o aperfeiçoamento moral do homem e acreditam na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos através de médiuns e na reencarnação como processo de crescimento espiritual, a justiça divina. O espiritismo também é conhecido por influenciar e promover um movimento social de instituições de caridade e saúde que envolve milhões de pessoas em dezenas de países. Mas não poderíamos falar do espiritismo sem falar em Chico Xavier. Ficou conhecido por suas psicografias, por várias obras, por vários livros, e conseguiu algo inédito na história do Brasil dentro do judiciário brasileiro. Uma carta psicografada por Chico Xavier absolveu um jovem, aonde outro jovem que morreu dizia que ele não o havia assassinado, que foi uma brincadeira que deu errado. E Chico Xavier também fez crescer o espiritismo, também o tornou conhecido, até pelo número de pessoas, principalmente artistas e personalidades que o procuraram para saber dos seus entes queridos. Então, não podemos falar de espiritismo sem não falar de Chico Xavier. Muito obrigado pela atenção de vocês e até quinta-feira. Obrigado.